Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. Cara, o bate-papo de hoje é com Luiz Fernando Câmara, fundador da VoxU, a maior rede de escolas de oratória da América Latina. A empresa transformou a comunicação de mais de 100 mil pessoas e tem mais de 200 franquias e não para de crescer. Agora, com a entrada do Otaviano Costa como sócio embaixador, a VoxU se prepara rumo aos 200 milhões em faturamento em 2025. Mas antes de chegar aqui, o Luiz viveu dívidas milionárias em empresas que deram errado, portas fechadas e noites sem dormir. Luiz, gratidão bater esse papo contigo. Para mim vai ser uma honra conhecer essa história e decompor essa mentalidade de sucesso. Muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Eu admiro muito vocês. Fazer empresas crescerem através de vendas é algo de tirar o chapéu. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Tamo junto. Junto com a gente, co-host do podcast e sócio da Growth Machine, Leonardo Alexandre, bem-vindo de volta a casa. Tô de volta a casa. Vamos para mais um episódio. Antes da gente descer de como criar um império utilizando a oratória, utilizando a voz, eu queria te falar que esse episódio é patrocinado pelo Pipedrive. Pipedrive é um CRM criado de vendedores para vendedores. Nele você consegue organizar toda a tua rotina comercial de maneira visual, automatizando tarefas e ganhando muita produtividade. E recentemente, agora com um assistente em inteligência artificial. Se você quiser testar o Pipedrive, a gente vai te dar 14 dias gratuito, vai aparecer um QR Code na tela, tem um link na descrição desse episódio. Você se cadastra, você vai ter 14 dias gratuito e depois disso 20% de desconto no primeiro ano. Não é isso, Léo? Exatamente isso. E detalhe, nós somos, os maiores indicadores de Pipedrive da América Latina. Exatamente. Batemos essa marca aí, né? Mostrando muito do poder do nosso alcance hoje, né, no mercado de vendas. E o Pipedrive ele tem uma integração direta com o GS Engage, que é o nosso software de Sales Engagement. E se você quiser entender um pouco mais sobre como você monta a tua máquina de vendas, eu quero te fazer um convite para você passar 3 dias comigo aqui no escritório da Growth, onde você vai entender desde contratação de vendedores, até construção de processo, até desenho de estratégia, se preparando para ser uma empresa de alto crescimento. O link para você participar da imersão também vai estar na descrição desse episódio e vai aparecer um QR Code na tela, onde você pode escanear e estar junto com a gente na imersão. Sem mais delongas, cara, me conta uma coisa. De onde que veio essa tua veia empreendedora e como é que foram assim, os seus primeiros passos para chegar numa empresa que vai faturar 200 milhões? Ô, Thiago, eu acredito que empreender é lidar com escassez, é lidar com aquilo que você não tem, né? Escassez de gente, escassez de produto, escassez de serviço, escassez de cliente. E desde o início, eu, por vir de uma família de classe média baixa, eu entendi a importância das vendas. Então, comecei vendendo sorvete na rua com 11 anos, depois vendi salgadinho. Na venda de salgadinho numa pastelaria, eu ficava encantado que abria a pastelaria na parte da manhã, às 8, o caixa estava zerado. Chegava às 19 horas e o caixa estava cheio de dinheiro. Então, eu vi que o varejo, né, você aprender a vender, você jamais vai passar necessidade. Isso foi muito marcante na minha trajetória. E aí surgiu a oportunidade de me emancipar com 17 anos, montar uma drogaria, uma farmácia pequenininha lá em Cravinhos, no interior de São Paulo. E a farmácia, o que salvou também foi venda ativa. Você Então, prospectava para vender remédio? total. Eu fazia stand em rede de supermercados, ficava lá medindo a diabetes, a glicemia das senhoras, para pegar o lead e ligar depois. Então isso fazia o cliente ir até a farmácia de uma maneira ativa. Pegava o distrito industrial também de Cravinhos, batia de porta em porta, ao invés de trazer um cliente, trazia a empresa inteira na forma de convênio. Então a minha farmácia, a primeira, ela foi a 4 milhões no primeiro ano de receita, por um investimento que começou com um Gol Volkswagen, um meu, outro do meu irmão. Começamos pequenininho. E aí a venda me libertou. Isso me fez realmente querer fazer algo maior, né? Depois que eu tive meu primeiro... Quantos anos você começou a primeira farmácia? 17 anos. Caraca. 17 para 18 anos. E aí ali foi um trampolim para sonhos maiores, né? E como que surgiu a ideia da VoxU? Quando que você falou, não vou mais fazer farmácia, vou para A VoxU surgiu porque hoje o mercado de eventos empresariais ele está muito consolidado, né? Então você consegue conectar com outros empresários. Há 10 anos atrás, não, 10 anos atrás, 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, Para mim, assim, o mercado de eventos, ele evoluiu muito. Mas a gente ainda não bateu no ponto. Porque, assim, Também o acho. mercado tende a ir para consolidação, né? Então, a gente não começou ainda a ver essa compra acontecer. Exatamente. Só que há 10, 12 anos atrás não tinha, era escasso. Assim, não existia, Não na verdade, existia. esse mercado. Né? E eu peguei, como eu não tinha referência empresarial na família, eu comecei a levar empresários para palestrar ali no interior de São Paulo. Criei uma empresa chamada Inova Company que fazia eventos empresariais. E aí eu vi que muito empresário, às vezes tinha uma Porsche na mão,
Na hora de vender, vendia como se fosse um fusquinha. E aí criamos em 2015 o primeiro curso de oratória da VoxU. Assim nasceu o negócio, né? Vendo a Você já demanda. tinha farmácia. Tinha 2 farmácias. E a farmácia meio que era onde você se sustentava. Tocava as farmácias. Na verdade, é o seguinte, né? Fui visitar o Eike Batista em 2009. Pois é, cara, conta essa história assim, cara. Como é que você se conectou? Como é que você fez pro Ike, né? Eu tô aqui com um livro, tá? Do Luiz, ó. Falando em empreender. Como superar uma dívida de 7 milhões para criar a maior rede de escolas de oratória do Brasil. E detalhe, Léo. Você imagina, você tem um livro que o prefácio é escrito pelo Jorge Paulo Lema e pelo Ike Batista. Eu acho que é bom detalhar um pouco mais essa história, né? Porque, tipo, você saiu de uma dívida considerável, né? Para um salto bem grande, né? Se parar pra ver ali. Mas eu entendi que a dívida foi pós-Vox2, Foi né? pós. Você criar uma segunda marca, Foi. né? Mas aqui, antes da Vox2, você se conectou com o Lema e com o Ike ou não? Foi durante? Foi bem antes. Eu costumo dizer que o livro, o autor é ruim, mas o prefácio é bom. Como eu não tinha referência empresarial, eu comecei a bater na porta dos empresários ali para querer aprender a empreender. E na época, 10 anos atrás, o mercado era meio fechado. O empresário não. Igual tava nosso CEO aqui com você, trocando ideia para melhorar o negócio. Não tinha essa troca antes. E aí, eu fiquei chateado e nessa frustração eu comecei a prospectar. Eu acredito muito em comportamento probabilístico em vendas. Aquela tal história, você faz 10 reuniões para vender 3, você faz 30 prospecções para 10 te atenderem, né? Sempre tem uma taxa de conversão. Eu aprendi taxa de conversão também na farmácia, com o motoqueiro, porque o motoqueiro faltava, eu tinha que ligar para 10, 15 motoqueiros para arrumar entregador de remédio naquela época também. Caraca. E aí, e aí na Forbes é a mesma coisa. Na época, a Forbes tinha, eu lembro até hoje, 60 bilionários No Brasil. no Brasil. Eu prospectei quase todos. E 20% me atendeu. Entre os 20% que me atendeu, então de 60, eu tive o privilégio aí de falar com uns 12, 15 na época. Um deles foi o Ike Batista, que era o primeiro, era o número 1 na época, e o segundo lugar na época era o Jorge Paulo Lema. Que loucura, que os que mais estavam ali. E viraram mentores, né? Então eu tenho contato com o Ike, com o Jorge Paulo Lema, já faz praticamente. Eu tinha 19 anos, fazem 15 anos. E o que É, você então, mandou assim, nessa mensagem? só pra gente pegar, né, cara? Pô, o que fez diferença? Ambos são empreendedores, ambos passaram por dificuldade e viram, cara, um moleque de 19 anos, no interior de São Paulo. Porra, ele deve ser diferente. E te falar que recentemente a gente encontrou o Wake e ele tava com uma pessoa no mesmo contexto, né? É, é, Ah. é. Eu pedi esse feedback depois de muito tempo, né? Os dois foram categóricos e falaram: Ó, eu me vi em você, né? Eu me vi eu mais jovem. Então, aquele jovem cheio de fome, querendo aprender. Então, não estava ali querendo vender nenhum projeto, não estava ali querendo chamar nenhum deles para nenhuma sociedade. Eu queria aprender. E aí abrindo as portas, né? Foi até engraçado que com o Jorge Paulo Lema foi um pouco mais desafiador, porque ele mora na Suíça, não fica muito tempo no Brasil. E eu trocava muito e-mail com o Jorge na época, isso em 2013. E aí teve um e-mail que eu fui meio. Falei, ô Jorge, quando você foi aprender sobre varejo, você foi buscar o Sam Walton do Walmart. Quando você foi criar o Garantia, você foi aprender com o Warren Buffett sobre finanças. Deixa eu ir aprender com você tomar um café. Ele passa aqui. Hoje a gente joga Aí tu foi tênis. pra Suíça? Não, eu fui. Aí ele tem casa aqui no Brasil, né? Estive na casa dele algumas vezes, no escritório. Hoje a gente joga tênis junto e eu consigo perder. Porque o Jorge Paulo foi profissional em tênis, né? Tá Então ligado? ele tá com 84 anos. Eu nunca ganhei dele. Nunca. Nunca. E olha que eu jogo bem, viu, hoje. Nunca ganhei. Coloca a bola onde quer, né? Sério mesmo? Impressionante. Joga o tênis clássico ali, leve, né? Mas é um cara muito legal. Ele não tem. Ele é muito humilde, né? Ele realmente quer fazer o Brasil crescer, quer fazer os negócios crescerem, tá investindo muito em filantropia. Eu tiro o chapéu. Eu admiro ambos, cara, assim. Tá? O Ike, né, a gente levou ele pro High Growth, né, e ele falou que ele não entra em nenhum negócio que não tenha mais de 100% de margem, porque ele fala que 50% vai ser para reinvestir, né, na sociedade, no meio ambiente, e aí se a margem é baixa, você vai ter que ferrar o planeta, e ele falou que não está disposto a criar um negócio que ferra o planeta. Tu vê o nível de mentalidade do cara, né? E o Lema, eu sou muito fã, cara, eu dou para todos os sócios de presente o Sonho Grande. Sonho grande. E, cara, eu sou muito fã do Lema, velho. Sou muito. Cara, sou puta, velho. Até A para história dele é compilar. absurda. Eu acredito em um complemento, né? O Ike, ele é. O que eu aprendi com o Ike, ele é muito bom em criar conceitos únicos. Então, quando eu fui conceber a Vox2, eu me inspirei muito nisso. Eu vou criar um negócio que não existe. Existia cursos de oratória de 5 aulas, 10 aulas.
Eu fui para academia de oratória, que foi um negócio totalmente diferente. Então, criar um produto que não existe. O Ike, ele tem esse DNA, né? De ir aonde ninguém vai e fazer o que ninguém fez. Desde a época que ele foi CEO da TVX, né? No Canadá. Na minha idade, eu tô com 34, ele já era CEO de Uma empresa de capital aberto. capital aberto na Bolsa no Canadá. Então, ele sempre foi muito um cara de criar conceitos únicos. O Jorge Paulo Lemann é um cara de eficiência, né? De realmente segurar custo, ter gente melhor do que ele. Você vê que ele nunca foi CEO de praticamente, só foi CEO do Garantia ali, depois ele delegou, né? Teve o Marcel Teles na Brahma, teve o Beto Scupira ali na Lojas Americanas e deu origem a tudo, né? Cara, agora conta um pouco assim, como foi a evolução, como nasceu a Voxfuel e o que você fez para levá-la para 200 milhões de faturamento? Olha, empreender, eu sempre falo que é fracassar mesmo, é errar, né? Então, meu primeiro curso de oratória, eu tinha um sócio na época, era 50% cada um. Ele era o cara do pedagógico, ele estava dando aula uma vez, a gente estava começando o primeiro MVP, mínimo produto viável. E eu, como tinha as duas farmácias e estava sonhando muito em empreender, em fazer algo grandioso, eu tive uma outra oportunidade, que foi quando o Flávio Augusto escolheu 10 GVs para ir para Orlando em 2014. Então hoje o Flávio cobra uma mentoria ali de 300 mil. Eu tive a sorte de ter isso em 2013 e 14, com os 10 GVs que ele escolheu. Era eu, o Eduardo Lira, o Marcos Strider, o Pedro Quintanilha. O Marcos Strais estava no meio? Aquela turma ali tinha mentoria com o Flávio toda segunda-feira. Caramba. Então a Voxu, ela já, Pedro eu lembro. a Voxu, ela já nasceu se inspirando no modelo de negócio de escola de idiomas. Porque eu falei, pô, tem 30 mil escolas de idiomas no Brasil, por que não uma de oratória que é tão importante quanto? E aí, tem uma frase muito legal do Beto Scupira, sócio do Jorge Paulo, que ele diz que negócio bom é negócio institucional. É aquele negócio que vai funcionar sem uma necessidade de uma pessoa específica estar ali. E nas minhas farmácias, como eu era muito jovem, eu fiquei muito no dia a dia, na operação. Trabalhei 16 horas por dia, de domingo a domingo, das 8 da manhã até meia-noite, por 4 anos seguidos. A minha esposa, Jéssica, quando eu conheci ela, eu pedi pro pai dela a mão dela em namoro, eu falei que eu só podia namorar depois da meia-noite, porque eu ficava na farmácia das 8 da manhã até meia-noite. Era uma loucura. Então eu já orquestrei a Voxu para eu não estar no dia a dia. O que aconteceu? Quando lançamos o primeiro produto, eu, jovem, 23 para 24 anos, todo meninão, né? Achando que estava empreendendo, sonhando grande, me inspirando nesses caras. Eu achei que estava indo bem, né? Ó, criamos um curso e tal. Saiu uma aluna, ela falou, Luiz, você que fundou o negócio? A marca era Nova Company, não era Voxu ainda. Eu falei, foi. Ela falou, nossa, teu curso de oratória é muito ruim. Eu venho pra cá, não aprendo nada. Caraca. Assim começou a Voxu, com um produto ruim. Por isso que eu encorajo quem tá empreendendo, cara. Você fez um produto ruim, recebeu um feedback negativo, quer chorar? Chora. Mas faz de tudo para melhorar seu Eu produto. fui tomar um café ontem com o Edson Rigonati, né? O Edson Rigonati que lançou, temos que trazer ele de volta aqui no podcast, foi do caramba, é um dos caras mais geniais que eu já conheci na vida, um dos maiores investidores do Brasil, investiu em RD, investiu nos negócios gigantes. E ele lançou agora a mentoria dele da X, né? Que é uma mentoria para founders e tal, cara, hiper legal o produto. E assim, ele falou, mano, o site tá horrível. Não tem nada funcionando direito. Só tem um checkout lá, um link de pagamento. Mas se a tua primeira versão não te incomoda, Exato. você lançou tarde demais. Então, eu queria criar já um negócio que eu não estivesse no dia a dia, dando aula, mas Você nunca foi professor da eu Voxfuel? eu fui porque chegou uma hora que eu vendia tão bem que não tinha professor para dar aula. Então eu tinha tinha turma de segunda. Eu nunca fiz um curso de oratória e dei aula de oratória. Porque tinha turma de segunda à noite, terça à noite, quarta à noite, quinta à noite, sábado de manhã, sábado à tarde. Porque eu sempre coloquei um comercial muito ativo na primeira escola, né? Até porque eu tinha a ânsia, né? O desejo de franquear. Mas o primeiro produto foi ruim. Aí qual que foi o foco? Eu vou criar o melhor produto do Brasil. Custe o que custar. Então começamos a investir em pesquisa e desenvolvimento para criar o melhor produto e criar um modelo único. Resumo. Academia de oratória com recorrência de 12 meses, eu me preparei para um churn alto. O churn começou a ser 2%. E o NPS, que na época nem tinha NPS, era outra coisa, mas a gente fazia pesquisa de satisfação, hoje NPS 96. Isso a gente mantém até hoje em escala, né? Então hoje com 200 escolas, quase 100 mil alunos que passaram pela unidade, mantemos um NPS de 96. São números impressionantes. Mas começou com um produto ruim, com um comercial muito agressivo e melhorando esse produto, né? Então, todo ano tem uma nova versão do produto. Empreender é uma obra que nunca termina. Você tem que estar sempre melhorando o negócio. É que nem a nossa imersão, cara. De uma imersão para outra, né? Muda tudo. É isso aí. Dessa vez que você veio, da última vez que você tinha acompanhado, tá completamente diferente, né?
Tem várias coisas ali que não eram daquela forma. E, cara, me conta um pouco assim, né? O que que você considera que foi o fator mais importante para o sucesso que vocês estão conquistando? O que que você acha? Acho que assim, eu acho que o modelo de franquia é um modelo que você capilariza, mas eu acho que a tua estratégia de vendas também é diferente. Conta, e por que que você é diferente de uma escola de oratória convencional? Olha, o que fez a diferença no negócio foi o business model, o modelo de negócio ser muito bom, porque ele suportou, posso falar palavrão? Pode, claro. Todas as merdas que eu fiz. Entendeu? Então a Voxu, ela pagou muita conta de erros de outros negócios que eu cometi. E eu sempre tive esse discernimento de separar o negócio. Então tinha a Voxu aqui, criei outra franqueadora aqui, né? E ela sempre financiou minhas cagadas. Por quê? O modelo de negócio foi muito bom. Então, o modelo de negócio na base, ele já foi desenhado no início para chegar a 1.000 escolas, que hoje eu bati só 20% dessa meta. Então, nós temos potencial a chegar a 1.000 escolas. Então, modelo de negócio muito bom, isso que fez a diferença. Obviamente, atrelado à resiliência do empreendedor, que daqui a pouco a gente pode falar da dívida, dos erros que eu cometi, que eu acho fundamental mostrar isso. Então, modelo de negócio muito bom, atrelado a uma resiliência, e o que diferencia é a academia. Curso de comunicação curto, ele ajuda muito, mas não vai transformar as pessoas. Então, o nosso negócio é 80 técnicas, 40 aulas, 140 dinâmicas, o aluno ficar. Você vai correr uma maratona? Eu corri 2. Você tem que treinar 40 quilômetros por semana durante 6 meses para ficar pronto para correr uma prova de 42 quilômetros. Oratória, comunicação, é a mesma coisa, tem que treinar. Então, o nosso principal diferencial é a academia mesmo. Você trouxe uma coisa, botou pontos de prática, né? Prático. Uma aula, o aluno vai para o palco 3, 4 vezes, é filmado, compara o primeiro vídeo com o oitavo, vai treinar linguagem não verbal, modulação de voz, que é o básico, até apresentação no estado da arte, analogia em cadeia, analogia com número, analogia reversa. Então ele fica com uma musculatura emocional muito elevada, porque ele tem uma academia para ele treinar. Quanto tempo dura a formação? Nós temos de 7 meses a 1 ano. Caraca. E qual que é o ticket? Hoje depende da região, acaba variando de 6.000 até 8.500, dependendo da região. Porque nós temos unidade lá em Belém do Pará, aqui no Itaim, só não, E o não cara vai tem. fisicamente aprender? 100%. Não tem Presencial. digital? Tem digital, mas ele é um complemento. Tem a plataforma online, que inclusive tem alunos em 12 países, mas não é o nosso core. O nosso foco é presencial. Porque tem que fazer os exercícios, tem que fazer as Prática. práticas, tem que, Tem por que exemplo, se colocar vivenciar. no palco, né? Exatamente. E aí o aluno sente o retorno do capital investido também. Porque ele praticou uma técnica de modulação de voz aqui, de storytelling aqui. No dia seguinte, se ele é advogado, ele vai fazer uma sustentação oral na frente do juiz, ele está colocando em prática. Se ele é empresário, ele vai liderar a equipe, ele está falando melhor, ele está contando uma história, está fazendo uma analogia. Então o aluno sente o retorno do capital investido, né? Cara, e como é que foi essa dívida de 7 milhões, cara? Como é que foi pagar uma dívida de 7 milhões? Pagar é difícil. Eu falo que o que você erra em 6 meses, dependendo do tamanho do negócio, leva anos para resolver, né? Na época, a Vox2 tinha 22 franquias e eu pensei que eu poderia me tornar o rei do franchise, né? Então, eu falei, poxa, eu dominei, porque o que eu me preparei? Como empreendedor, isso fica de conselho para os empresários aqui, eu adoro salada de problemas, Eu também, cara. a devorar. Porque no fundinho do problema sempre tem uma mega oportunidade ali para você melhorar, para você demitir alguém, para você contratar melhor. Então eu sempre tive esse alto senso de responsabilidade, né? Pô, se seu sócio te traiu, a responsabilidade é sua. Se seu funcionário não está performando, a responsabilidade é sua. Então isso sempre foi muito forte comigo. Como eu me preparei para essa guerra, a Vox Chuyu começou a dar certo no início, só que a minha expansão ela foi leve também. Mas, por exemplo, tinha 22 escolas, o negócio gerava lucro logo no começo, e eu pensei que eu estava sendo craque em franquear o negócio. Então Vou acelerar. eu criei uma outra rede, chamava Sense to Mind na época, e o foco estava uma onda muito grande da formação em coach. Eu criei uma formação em coach, com essa pegada institucional igual o Voxu, formação em programação neurolinguística, inteligência emocional e programação neurolinguística aplicada a vendas. Mesmo modelo de negócio, com material didático, royalties, e quis democratizar o empreendedorismo. Então eu errei no modelo de negócio. Por quê? Eu financiava o franqueado para entrar. Aí, obviamente, você financiando, você vende muito, né? Você ficava alavancado, vendi 60 franquias, das 60 franquias, 56 não performaram, e todo o meu financiamento virou um passivo. E aí, logo depois veio a pandemia. Então, eu entrei na pandemia devendo 5 milhões, com juros foi a 7, e dívida vencida, né?
Os credores me ligando. E aí, Léo e Thiago, eu falava, ó, para de me ligar que você vai me atrapalhar te pagar, cara. Não adianta, Cara, eu preciso vender, eu preciso performar, não adianta você ficar me ligando, né? Então eu negociei com os credores. Na época eu tinha dinheiro na conta, né? Tinha acho que 1,5 milhão no caixa, coloquei no jogo. Land Rover, coloquei no jogo. Terreno, vendi, coloquei no jogo. Aí não deu para pagar muito, faltou 4,8 milhões ainda. E aí eu parcelei esses 4,8 milhões para pagar em 5 anos. E eu consegui pagar em 3 anos e meio. Sensacional. Mas assim, é resiliência pura, né? Quando você tá com um problema assim, primeiro, não fica pensando, você tem que encontrar a solução. Solução tá no que o Thiago ensina aqui, que é gerar demanda infinita, gerar vendas, fazer negócio. Solução é vendas, é faturamento. Então, não ficar pensando, negocia com o credor, não some também, né? Dá satisfação e vai fazer negócio, vai gerar caixa. E aí eu consegui, com geração de caixa, distribuía lucro na Voxure e pagava o passivo. Mas o problema disso, a história é legal, porque acaba inspirando muita gente, porque todo mundo fala de sucesso, né? Eu nas minhas palestras, eu falo de fracasso, eu falo, não só esse, teve outros. Mas é um problema quando você erra grande, né? Porque você erra em meses e paga em anos, né? Então, ou seja, a gente estava brincando de ter avião, ter jato, né? Poxa, já poderia ter avião, ter jato se eu não tivesse um passivo que eu fiquei pagando. Já dava esse passivo, eu tinha dinheiro para pagar um avião na época, né? Hoje eu fico fretando ainda. Mas me ajudou muito essa. Mas assim, eu acho que é uma aula muito forte de mentalidade que você deu agora. É, eu já quebrei, né? E eu me orgulhava de poder falar que eu quebrei. Do teu lado agora eu já não posso mais falar da minha quebrada, que foi 300 mil. O que é 300 mil? 300 mil era a taxa de juros que você pagou, né? Sim. Mensal. Mas vai te lapidando, né? O pequeno o fracasso, ele acaba te lapidando. Então, mas eu aprendi uma coisa, Luiz. Eu aprendi que a gente não quebra o negócio, a gente quebra na Na cabeça, cabeça, né? exatamente. Porque, velho, era mais 3 vendas. Se eu fizesse mais 3 vendas, eu não quebrava, entendeu? Eu já pagava a parcela mensal. E sabe o que foi interessante? Como a sociedade da Vox.yu, e não tem problema de falar isso a nível nacional aqui, o- a mesma sociedade que eu tinha na Vox.yu, eu tinha na Sense to Mind. Então, ou seja, eu assumi o Qual que era passivo, a proposta de valor da Ciência de Mais? era formação em coach e formação em programação neurolinguística, mas no modelo de franquias. E aí, o que eu consegui fazer? Além da dívida do negócio, eu comprei a Vox.yu naquela época. Porque como eu tinha sócio nas duas e a gente ia encerrar os dividendos para pagar passivo, foi onde eu também consegui comprar a Voxure numa vantagem muito boa para mim na época. Então foi muito bom para o meu ex-sócio na época, porque ele saiu do passivo de 5 milhões, que virou 7. Então para ele também foi bom. Mas eu fui ousado, porque além de assumir os 7 milhões, eu comprei 50% da Voxure dele. Mas, ou seja, se eu não tivesse essa crise, eu também não teria, talvez, os feito esse 90, movimento. 95% da Voxure hoje. Ou seja, a crise foi uma bênção na minha vida, né? E pode ser uma bênção na sua, dependendo do ângulo que você olha. Sensacional, sensacional. E eu acho que é muito isso, assim, sabe? Quando você está numa situação desconfortável, uma situação difícil, biologicamente você vai por um processo de sobrevivência, né? Você aumenta a liberação de dopamina, a liberação de cortisol. O cortisol ele tem por função desligar uma série de mecanismos do teu corpo para aumentar a circulação do sangue, onde você vai ter mais utilidade, que é basicamente no teu córtex pré-frontal, para você tomar decisão mais rápido, e na tua musculatura, para você ter uma capacidade de força maior. Só que, paralelamente, quando você aumenta o cortisol no teu sangue, você diminui todo o teu sistema, você desliga o teu sistema imunológico. É, Porque o teu corpo entende que você não precisa de sistema imunológico se você está fugindo de um leão, né? Porque se o exatamente. leão te der uma mordida, já era, não tem sistema imunológico que vai te salvar. Só que, por um outro lado, se você deixar com que isso te domine, você trava, né? Aí você tem crise de ansiedade, você paralisa, e aí você quebra na cabeça. Agora, por um outro lado, se você for pra um caminho do tipo, mano, desliga essa porra. Não olha aqui pro problema, olha pra solução, olha pro que você tem que fazer pra conseguir resolver esse negócio. Seu jogo muda. E outra, isso está presente no nosso corpo, né? Por exemplo, a hora que você pega, eu não vou ficar pregando aqui, mas você pega em Eclesiastes ali, fala, né, que os sábios nem sempre triunfam na guerra, os corajosos nem sempre vencem a corrida, os velozes nem sempre vencem a corrida, os sábios nem sempre têm riqueza, porque o tempo imprevisto sobrevém a todos nós. Então, a Bíblia mostra que você vai ter problema. E aí, o que que acontece? A gente tem o nosso cortisol, que te destrói, só que ao mesmo tempo você tem a própria dopamina que você mencionou e a serotonina. A própria química do nosso corpo resolve. Por que que eu corri maratona e fui campeão até de tênis? Porque na minha crise, o que eu mais fazia era esporte.
Todo dia eu corria 5 quilômetros. Podia estar caindo o mundo no escritório, eu ia correr todo dia meus 5 quilômetros. Porque eu aumentava a minha dopamina e com isso eu abaixava o meu cortisol e eu conseguia realmente. Eu fui entender isso depois, né? Estudando química do corpo. Mas se você fazer isso agora, você vira uma máquina. Sem contar que tem a serotonina também, que é a molécula da felicidade, que está disponível a todos nós, né? Você ser generoso com alguém, ajudar alguém, servir alguém, fazer coisas legais igual a gente estava planejando ali fora. Tudo isso aumenta a tua serotonina, né? Você mencionou, Luiz, você tá fora do dia a dia? Eu falei, cara, eu tô servindo franqueado todo dia. Ou eu tô dando mentoria, ou eu tô dando treinamento, ou eu tô dando palestra. Por quê? Aqui tem até a molécula da serotonina. Porque isso, além de eu estar servindo, tá fazendo bem pro Luiz. Então, esses mecanismos que tem no nosso corpo, na nossa química, se o empreendedor souber usar da maneira adequada, Sensacional. nada vai abalar ele. Sensacional. Agora, cara, eu fico até meio preocupado. Não sei se tu percebe isso, Léo, que eu gosto de problema. Tu já notou isso? Eu acho que eu já percebi um pouquinho. Eu acho que a grande questão é equilibrar essa balança, né? Não é que a gente não possa ter novas ações, novas frentes, novas. Mas como equilibrar, né? Porque, por exemplo, no caso dele ali, ele acelerou num nível que. Agora vamos aqui, né? Você viu o espaço novo nosso. Eu achei sensacional, tá de parabéns. Sei, obrigado. Mas você concorda que tem desconforto aqui, né? Você se colocou totalmente fora da zona de conforto. Mas sabe o que é legal, Thiago? Alguém só faz o que você fez aqui, inclusive venham aqui visitar, que é um espaço maravilhoso. Inclusive iremos fazer eventos aqui no espaço do Thiago. Bora. Você só faz isso quando você pensa a longo prazo. E o empreendedor, quando ele não pensa a longo prazo, ele se perde no caminho com pecuinha, ele se perde no caminho com probleminha, ele fica querendo dividendo a qualquer custo, ele começa a virar um rentista do próprio negócio. O que é o rentista do próprio negócio? É aquele que está no negócio só para pegar os 30% da margem ali e não fazer. Então, alguém só faz o que você fez pensando a longo prazo. E pensar a longo prazo te liberta. Faz uma diferença colossal. Sabe que, assim, a primeira vez que eu onde eu aprendi a montar máquina de vendas foi numa empresa de tecnologia no Rio. E quando eu fui contratado, essa empresa faturava, cara, um pouquinho mais de 1 milhão. E tinha um desencontro entre receita e despesa, a empresa estava queimando caixa, e aí eu fui para lá para organizar o financeiro, e aí no meio do caminho eu vi que o problema não era o financeiro, o problema era vendas, e eu fui para vendas, né? E os empreendedores, eles tinham muito essa característica, sabe? Eles não estavam ali sonhando com o negócio, eles estavam muito preocupados com quanto que eles conseguiam tirar da empresa. É. E aí, a partir do momento que a empresa começou a aumentar faturamento, o que eles fizeram? Começaram a aparecer menos, começaram a tirar férias mais longas, começaram a viajar para fora. E aí eu lá novo, cheio de gás, querendo fazer o negócio acontecer, e eu vendo o dinheiro não sobrando para poder investir na área comercial, falei, porra, vou Desmotivou embora. ali. E foi o que aconteceu. E hoje os caras estão do tamanho que estavam quando eu entrei, entendeu? Exatamente. Então você vê como a tua mentalidade define onde você chega. E ao mesmo tempo, assim, tem duas coisas. Eu brinquei que eu gosto de problema, e eu quero jogar essa para você. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com a zona de conforto, sabe? Eu tenho uma preocupação teve uma época que eu virei sócio de uma outra empresa e aí dividia meu tempo aqui nessa outra empresa. O Léo fez uma parada que foi sensacional, que ele virou para mim e falou, irmão, aqui é o nosso negócio. Olha o que você está fazendo, você lembra disso? Lembro. Lembro claramente, porque assim, é, na verdade, eu acho que cada vez mais, principalmente no nosso cenário aqui, no cenário do Thiago, fica difícil manter o foco, né? Do negócio como um todo, até porque, por exemplo, hoje, pô, a quantidade de seguidores que o Thiago tem nas redes sociais é absurdo, né? Se você parar pra pensar, pô, mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, tem cidade que não tem isso, Exatamente. De habitante, né? de habitantes, né? E o número de propostas que aparecem todo dia é infinita. Todo dia tem uma coisa nova, tem algo muito bom para fazer. Uma ideia mirabolante e um Uma- projeto de bilhão. Um projeto de Todo bilhão. momento. E se você fala sim para tudo, como é que fica, né? Então, eu acho que naquele momento, né, eu peguei, puxei o Thiago de volta, cara, vamos conversar aqui, peraí. Se esse negócio é tão legal, por que a gente não faz aqui? É isso aí. Né? Foi justamente essa Tem que questão. ter foco, né? Exato. E tem uma coisa, cara, eu quero que um dia você venha para imersão, coisa que eu mostro na imersão, eu falo muito sobre, assim, basicamente o que a gente ensina, mentalidade de teste. Porque é exatamente o que você fez, cara. Qual que é o grande erro da galera? A galera quer ter o processo perfeito, a estratégia perfeita, a copy perfeita, o e-mail perfeito, e aí não começa nunca. E aí, quando eu vou explicar sobre mentalidade de teste, eu explico como começou a nossa imersão.
Aí eu mostro uma foto que tá o Léo dando uma aula, Que legal. tem 4 pessoas sentadas, a gente tá num escritório, num estúdio que é do tamanho disso aqui, né? Talvez um pouquinho maior, É, é. um pouquinho de nada maior, cadeiras do escritório, não tem LED, tem uma TV um pouquinho maior que essa, e a gente explicando lá a metodologia da Growth. A gente fez a primeira imersão para 4 pessoas em 2022. Eu acho que foi 2004 4 pessoas? 4 pessoas. pessoas. Aí a Finalzinho do próxima, ano. aí a próxima, em 23, a gente fez para. Não, então foi 21. Se foi final do ano, foi 21. Porque a gente fez 22, 3 edições em. É, foi setembro, outubro, Fizemos 3 edições no novembro. Rio, né? 2 no escritório e uma no hotel. Aí depois fizemos a primeira em São Paulo. Aí, tipo, a primeira a gente tinha 4, a segunda a gente tinha 15, a terceira a gente tinha Uau. 40. Aí em São Paulo a gente já fez a primeira com mais de 100, né? Que a gente pegou o Sheraton. Aí deu um salto assim, o pessoal, ué, o que que aconteceu? Porque ninguém entendeu, né? Porque o pessoal acompanhava muito Legal. pelo Instagram, pelas redes sociais, e a gente fazendo um evento, pô, Escritóriozinho feio, né? escritóriozinho feio, um evento Legal. pequeno, do nada. O que que aconteceu? E aí, dessas 4 pessoas, viemos para um escritório de. Fantástico. Se foi 21, em 3 anos, né, 4 anos praticamente, mas 3 porque a gente está no início de 25, em 3 anos vieram para o escritório de 1.500 metros quadrados. O que é a otimização? De você melhorar 1% a cada ciclo e não ficar se perdendo querendo estar perfeito ou estar com tudo pronto para começar. Exatamente. Começou pequeno, pensando grande, né? E é o hábito, né? Isso mostra um exemplo maravilhoso para todo mundo que está aqui, né? Começar pequeno, pensar grande e ter consistência, que é o que você fez de uma maneira brilhante. E eu lembro Eu que tiro o chapéu. assim, eu E a lembro gente montou o Master também, né? Eu lembro da época que a gente estava lá discutindo, não, qual que vai ser o upsell, né, do evento e tal. E eu falei, aí um cliente nosso que passou pelo evento mostrou algumas coisas e tal. Aí eu vi um vídeo de uma galera lá, num deserto, em outro país, né? Num deserto e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui. Aí eu mostrei pro Thiago, bora fazer. Né? E daí veio a ideia de a gente ter o High Growth, né? E hoje ele tem esses momentos de network, de conexão, Espetacular. né? Mas aí a galera olha assim, né? Olha o High Growth lá com mais de 100 pessoas e fala assim: nossa, sensacional. Não entende que a gente fez 3 edições, vendendo a 50 mil. Não vendemos nenhuma nas 3 primeiras. Olha, Foi. é, Só na terceira a gente vendeu a primeira, mas dali pra frente parece que, tipo assim, desbloqueou. Aí a cada edição a gente fazia 4, 5, até que a gente chegou agora a 15 novos membros por edição. por isso que eu sempre falo. O erro é o seu melhor professor. E é difícil empreender sem errar. Só que as pessoas ficam remoendo tanto o erro, ao invés de realmente conseguir consertar e seguir em frente. O Alan, consegue Que foi o que vocês fizeram. 2 isqueiros e um copo d'água? Que foi o que vocês fizeram, né? Vocês realmente conseguiram fazer algo sensacional, né? Foi virar o jogo, né? Literalmente. Agora, assim, cara, cara, eu confesso que eu tenho muito medo da estagnação. Pra mim, toda hora a gente fala assim, cara, quem que é o inimigo do Thiago? Cara, pra mim, o inimigo do Thiago é a zona de conforto, é a estagnação, é essa sombra dessa empresa que eu citei, que foi a primeira que eu trabalhei. O que eu quero fazer é libertar empreendedores como aquele, sabe? Tipo, dando consciência. Porque ninguém quer viver se ferrando. Todo mundo quer viver uma vida boa, quer tirar férias em um lugar legal, quer ter uma casa dos sonhos. Cara, o que você acha que foram as principais decisões que fizeram a diferença pra você chegar onde você tá chegando? Olha, eu nunca me contentei só com o suficiente. Então eu tomei a decisão, e eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui, tá? Porque às vezes sou arrogância, né? Mas quando eu comecei a conviver com 20, 30% da revista Forbes, eu tomei a decisão de me tornar um deles. E aí, por exemplo, a hora que eu erro, tô com 7 milhões de dívidas. Eu olhava pro Ike, e o Ike me influenciou muito nisso, ele tinha perdido 30 bilhões na época. Então eu falei, poxa, se eu não me treinar para resolver um problema de 7 milhões, como é que eu vou resolver um problema de bilhão depois? Né? O próprio caso das lojas americanas agora foi um problema de 42 bi. Né? Que o Jorge Paulo Lema, eu conheço o Jorge Paulo faz 10 anos, ele não sabia, ele não estava nem no conselho das lojas americanas, mas ele teve que pagar a conta. A sorte, né? Não é sorte, é que era só vender 2, 3% da Ambev para aportar ali e resolver, igual eles estão resolvendo e tá dando um turnaround na companhia de uma maneira brilhante. Mas a minha decisão foi ser um desses caras. Cara, é engraçado que em janeiro, a gente tava, sei lá, pro dia 15, alguma coisa assim. E, obviamente, né, tipo, dezembro é um mês onde você tem muito custo, e a gente teve muito custo ao dobro, porque a gente não só teve muito custo, como teve toda a obra aqui. E é um mês que você tende a ter uma receita menor. E eu tava meio triste, porque
eu ainda não tinha recebido, né? E eu falei, pô, mano, ralo pra caramba. Eu tinha viajado, tinha voltado de madrugada e o caramba. E eu falei assim, pô, mano, ainda não recebi, velho. E aí eu fui pro YouTube, aí eu fui assistir uma palestra do Lema na Endeavor. Aí ele contando que eles tiveram uma dívida de 44 bilhões de dólares para comprar a Auchan-Bia. Mesmo assim, comprar 49% dela. E que se não desse certo, eles quebravam o grupo inteiro. E eu pensei assim, mano, pô, tô reclamando de não ter recebido meu salário. Olha o que o cara fez, velho. Exatamente. E aí eu volto, Thiago, no que eu já, até para não parecer redundante, da importância de pensar a longo prazo, cara. Isso te liberta, isso liberta o empresário, né? Então, assim, a visão do Luiz não é nem como Vox.yu, é como grupo empresarial, né? Que nós temos ali a nossa empresa de genética também, é daqui 10 anos. Então, assim, eu estou orquestrando a empresa daqui 10 anos, e aí, obviamente, você define meta de curto prazo, médio prazo e longo prazo, e vai trabalhando todo dia, principalmente com uma agenda essencial, porque muito empresário se perde, cara, fazendo tanta coisa. E eu acho que a primeira decisão tem que ser pensar a longo prazo. A segunda decisão, o que eu não vou fazer, o que eu vou delegar, para o que eu fazer seja tão essencial a ponto de eu chegar lá daqui a 10 anos. Tipo assim, eu comecei a fazer isso essa semana. Comecei a fazer isso mês passado, porque assim, eu tava muito preso no operacional. Então, fazendo muitas atividades, escrevia copy, escrevia e-mail, escrevia landing page e tal. Eu pensei assim, cara, qual que é a única parada que só eu posso fazer na Growth? Eu falei, puta, network. Eu peguei minha secretária e falei, ó, eu vou te passar pessoas, eu quero que você agende um almoço por dia e eu só vou almoçar fazendo network. O almoço é o meu lugar de network. Cara, na primeira semana eu levantei quase 5 milhões em negócio. Assim. Olha, Cara, quem pode fazer isso pela empresa? exatamente. Né? E outra, quando a gente está segurando o osso, quando a gente está na operação, executando aquilo que a gente gosta, porque, cara, eu sou bom pra caramba de copy. Não tem ninguém melhor do que eu aqui na Globo. Você concorda com isso? Não, com certeza. Pô, até porque, até para explicar a lógica, né? Nossa comunicação, em grande parte, é como se fosse o Thiago falando. Pô, ele escreveu, mas óbvio, né? Exatamente. Só que quanto custa a hora de um copy, quanto custa a hora de alguém que consegue produzir um negócio de 5 milhões? Então, assim, só que ao mesmo tempo, quando você está fazendo uma atividade operacional, você tem uma percepção de que você está sendo produtivo. Porque você está entregando algo. Quando você está fazendo network, está fazendo relacionamento. Cara, a venda não acontece da noite para o dia. São muitas reuniões. Parece que você não está fazendo nada. Então, quando você vai para uma camada mais estratégica, de fazer aliança, de fazer negócio, parece que o que você entrega é menos. Mas quando você faz uma entrega daqui de cima, equivale a 100 entregas do que você faria aqui embaixo. O que você está fazendo é simplesmente parar de trabalhar no seu negócio e trabalhar para o teu negócio. Ah. Que é isso, eu estou gerando negócio para a empresa, eu estou trabalhando para o empresa, não no negócio. Mas, cara, teve uma coisa que eu até pedi pro Alan pegar isso aqui, teve uma coisa que você falou, Tô que é assustado com esses algo, isqueiros que é aí. algo que eu falo muito dentro do High Growth, dentro da imersão. Por quê? Cara, você começa a empreender, né? Aí você tá aqui, aí você é uma chama, você tá executando e tal. Só que dependendo das decisões que você toma, com as pessoas que você anda, cara, o que vai acontecer? A tua chama vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E se você entrar num meio onde a energia não é igual à tua, as pessoas te convencem, cara, 7 milhões, você tá maluco, você não vai conseguir fazer isso. Olha a cagada que você fez, Luiz, como você é bom, por que você foi arrogante? Você não vê que no Brasil não dá para empreender, que você não consegue? Aí o que acontece? Você sai desse meio de pessoas que só jogam a tua energia para baixo Uau. e você não vai mais conseguir. Você não acende mais. Muitos empresários estão aqui, ó, sem conseguir acender. Só que se você vai para um meio de pessoas que acreditam, que sonham, que fazem dívidas maior do que a sua, o que Olha, acontece? a chama acende novamente. Você, Espetacular. você é reflexo do seu meio. E se você não está tendo o resultado que você gostaria, audita o teu meio. Porque se você andar com pessoas derrotadas, elas só vão te convencer de que você não consegue, que você não pode. Quer ouvir alguém? Escuta alguém que já está aonde você gostaria de chegar. É isso aí. Espetacular. Muito bem. Curtidas, palmas. Acho que deu um bom corte, né? Isso é uma analogia, viu? Uma técnica de oratória. Parabéns. Cara, se você fosse dar uma dica para quem está ouvindo a gente agora, que talvez esteja na dívida de 7 milhões, acho que você já deu o passo a passo. Mas assim, cara, como é que eu lido com esse desafio e como é que eu faço para ir para o próximo nível? Olha, primeiro pensa grande mesmo. Se liberta, se perdoa, tem que se perdoar. Se você ficar se martirizando, remoendo, não vai chegar a lugar nenhum. Pensa a longo prazo, porque se você tiver um projeto bom, ele vai pagar essa dívida, ele vai pagar esse passivo. Outra coisa, entra na Bovespa, olha as empresas que valem bilhão, todas devem bilhão. Então esse é o jogo do empreendedorismo. O jogo dos mundos negócios é esse. A maioria das empresas na bolsa estão alavancadas. E eu não estou falando isso para você sair correndo agora se endividando.
Mas foi o que eu fiz. Eu comecei a olhar, essa empresa aqui é legal na bolsa. Qual que é o passivo dela? Olhava lá o passivo dela, bilhão. Olhava outro passivo, bilhão. Falei, cara, eu vou resolver os 7 milhões. Então negocia com os credores de peito aberto e crie realmente um projeto sustentável a longo prazo com um produto que o cliente ama. Eu acho que a maior vantagem competitiva do empreendedor é ter um produto que o cliente ama. Tanto na VoxU, como eu mencionei aqui. Depois que eu recebi aquele feedback negativo, eu vou criar o melhor produto do Brasil. Não foi para ser a maior. Por acaso nós somos hoje a maior rede de escolas de comunicação e oratória da América Latina. Mas o foco foi fazer o melhor produto de oratória. Não foi fazer a maior. E na genética é a mesma coisa. Eu estou há 3 anos investindo em pesquisa para fazer as melhores soluções através de análise de DNA do mundo. Eu acho que isso é a grande vantagem competitiva do empreendedor. E, obviamente, vem aqui com o Thiago aprender a vender, porque comida que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E a venda te liberta. Muito boa. E 2025, cara, como é que você define? O que a gente pode esperar para 2025? 2025 entrou agora o Otaviano Costa como sócio, embaixador da Conta VoxU. isso, cara. Como é que foi É isso? um cara que... Eu fui no podcast do administradores.com, lá do Leandro, Café com ADM. Por acaso, o Otaviano Costa foi com o Semenzato um dia antes, que eles são sócios em outro negócio. E aí eu fiz essa entrevista, falei da minha história e tal. Aí o dono o Leandro, dono do administradores, Cara, falou: o Leandro mandou mensagem no sábado, olha cara. que mundo pequeno. Ele falou: Luiz, você precisa conhecer o Otaviano, ele tem tudo a ver com a VoxU. E o Leandro, ele virou meio que um Tinder, né, pra conectar empresários. Você entrou para esse Eu entrei, grupo? Ah, entrei legal. lá. E aí, entrei agora, recentemente, que ele vai entrevistar eu e o Otaviano ali pra contar essa história. E aí comecei a negociar com o Otaviano, só que eu sou muito frio em relação às ações da companhia, né? Então eu congelei, né? E fiquei estruturando para chegar num denominador comum por 9 meses. Foi até na época. Com o Otaviano? Tá vendo? Foi até na época que ele fez a cirurgia do coração ali, saiu no Fantástico. Eu até levei um susto no dia, porque eu recebi uma mensagem da Flávia Alessandra. Ela falou: Oi, você tá sabendo o que aconteceu com o Otto? Eu falei: deve ser alguém pedindo dinheiro, né? Deve ser fake, né? Não, realmente, o Otaviano Costa foi fazer uma cirurgia de emergência no coração e pediu pra Flávia Alessandra me dar um follow-up. Olha que bacana, né? Foi muito legal. E aí, eu tô gostando muito da postura dele, de não só como garoto propaganda, tá no comitê de marketing, comitê pedagógico. Ele adora o negócio, né? Tem 35 anos de comunicação. Então, estamos começando essa jornada. E eu acredito que 2025 nós superamos os 200 milhões ali, que é a nossa meta. E com a Viplan e agora com a inteligência artificial, eu pretendo realmente tornar doenças crônicas opcionais. Diabetes, Alzheimer, Parkinson. Hoje já existe, pouca gente sabe, tecnologia para você, além de retardar o envelhecimento, porque você tem teu DNA, tem os telômeros, tem o cromossomo que condensa teu DNA e tem os telômeros ali que protegem teu cromossomo. Já existe tecnologia para você retardar o encurtamento dos telômeros para você não envelhecer. Então, eu comecei a mexer com isso há 3 anos. O Jorge Paulo Lema foi até uma pessoa que apoiou com capital. E o foco ali é realmente criar uma revolução para a saúde, né? As pessoas pararem de ficar doentes. Já tá funcionando? Já. Pô, quero ser cliente. Exatamente, você vai adorar. É um negócio surreal, assim. Você descobre seu risco de ter Alzheimer, diabetes, hipertensão. Caramba. E o que você precisa fazer para evitar essas doenças, né? Essa é uma linha que assusta muita gente, né? A gente tem que educar a demanda para se preparar para isso. Mas a outra é realmente você viver em alta performance, usando realmente o poder do DNA. Porque quando você tira sangue, é o efeito. O Thiago foi lá, tirou sangue, já é como você está no momento. Quando você analisa o DNA, você previne doenças, você vive em alta performance, você Quanto entende. custa isso? Acho que uns 2.800 ali em média. Pô, Mas é um tratamento de 3 meses, né? E o cliente, ele realmente consegue viver em alta performance porque ele entende como que o gene dele, a epigenética, os genes se expressam. Por exemplo, eu descobri que a minha resiliência está atrelada ao meu CONT, que é um gene, acelerado. Então, eu degrado rapidamente a adrenalina. Então, por exemplo, montei um negócio com a Growth Machine. VoxU, Growth Machine fizeram uma fusão e aí deu um problema aqui, ficamos com um endividamento de 50 milhões. E eu descobri isso agora. Eu vou ficar chateado talvez por 2 minutos. Eu degrado a adrenalina rápido. Eu só descobri isso depois, né? Entendendo meu DNA. O Harari, ele fala uma coisa interessante sobre a energia, né? Sobre a vontade, sobre a capacidade de sonhar e executar, que é uma característica genética, né? E tem pessoas que você vai conhecer, cara, que a energia da pessoa é baixa, não tem como. Um cafezinho, se você toma um café 18 horas, quem degrada a cafeína rapidamente
tomou café. Eu posso tomar café meia-noite e eu vou dormir. Tem gente que toma café às 15, Dorme mais. já não dorme, porque degrada mal a cafeína. Então, a genética trabalha isso, né? Cara, tem um É o código de Deus. YouTube americano, não sei se você já viu, que é o John Harris. Já viu esse cara? Cara, o canal dele é sensacional. Cada vídeo dele parece um documentário. E ele fez um inteiro falando sobre por que a gente tá mais cansado. E ele explica justamente essa questão genética e o quanto que o café depois de um horário te ferra absurdamente. A pessoa tem que entender a epigenética, como seus genes se expressam. E aí você modula. Um exemplo, melatonina. Tem gente que dorme com melatonina, que ela gruda na medula penal, faz você dormir, é maravilhosa. A melatonina me deixa doido, cara. Se eu tomo à noite, o meu médico na época mandou tomar melatonina. Chegava 2 horas da manhã, eu ficava, se eu dormir, eu vou morrer. Se eu dormir, eu vou morrer. No outro dia eu liguei pra ele e falei, cara, essa melatonina tá me ferrando, não tô dormindo à noite. Sabe o que ele falou pra mim? É frescura. Você tá com problema na empresa. Eu falei, cara, eu tô com problema na empresa desde quando eu tinha Isso. 17 anos. Aí eu descobri que quem tem o MAUA lento, a melatonina faz um efeito reverso. Cara, Não pode tomar. eu tomo melatonina, não. Cara, eu comprei melatonina, né? Aí a menina da farmácia falou: olha, toma só uma. Eu falei, eu vou tomar duas, só de sacanagem. Aí tomei duas. Cara, não mudou nada, assim, não me deu nenhum sono. Por isso, Thiago, cada corpo é único, não dá pra tratar todo mundo igual. Cada um, Deus fez você com um DNA que é só seu, que além da cor do olho, cor do teu cabelo, cor da tua pele, mostra exatamente como a química do teu corpo funciona. E é isso que nós fazemos na Viplane, nós decodificamos o teu DNA. Cara, o melhor canal pra conversar contigo, pra te encontrar, onde a gente fala? Luiz Fernando com S. Câmara no Instagram. Ali eu falo dos fracassos de empreendedorismo. Eu fiquei lá o profile por muito tempo, tô atrasado, né? Nas redes sociais. Tá voltando agora. É, porque eu fiquei muito ouvindo o Jorge Paulo e o pessoal não aparece, né? Tudo lá o profile. Eu falei, pô, eu vou fazer um negócio crescer e tal. Mas agora eu tô ativo ali, postando todo dia. E vai ser um prazer ter você ali como. Você que chegou até aqui, deixa sua curtida no canal, se inscreve se você não é inscrito, marca no sininho para ser notificado. Se você está ouvindo isso pelo Spotify, dá 5 estrelas, vai lá e marca em seguir. Tira um print da tua tela, joga nos teus stories do Instagram e marca @Thiago Reis com TH, @GrowthMachineBR, luisfernando.câmara. Leonardo.alexandre.si. todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto na E aí, DM. que espetacular, hein? Bora! Muito bom, obrigado.